Meus caríssimos irmãos, minhas caríssimas irmãs, boa noite a todos, boa noite a todas. Mais uma vez estamos aqui juntos, dando sequência aos estudos evangélicos da nossa querida Fraternidade Espírita Paulo de Tarso. Conforme vocês já puderam ouvir o Lucas, estamos estudando no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, o item de número 1, né? Do Evangelho de João, em que Jesus, respondendo a Herodes e Pilatos, de maneira muito clara, quando eles lhes perguntaram se o seu reino, se ele era rei, ele respondeu de maneira claramente: tu dizes, mas meu reino não é desse mundo. Então nós estamos aqui a estudar esse capítulo. E nós aqui recordamos um fato que aconteceu no hebraísmo, salvo engano narrado pelo nosso querido irmão Divaldo Franco, e em que um jovem, desejoso de estudar as letras bíblicas, as religiões, aproximou-se do rabino Shammai e perguntou a ele, e isso aconteceu aproximadamente 100 anos antes de Jesus, e fez o seguinte desafio ao rabino Shammai: Rabino, se o senhor conseguir me resumir toda a Bíblia enquanto eu ficar de pé, sustentando meu corpo com apenas um pé, eu passaria a estudar os ensinos constantes na Bíblia. O rabino Shammai, depois vocês estudem quem foi esse personagem da história da Bíblia, ele disse: olha, meu filho, é impossível fazer isso enquanto você estiver de pé, se sustentando apenas de um pé. A Bíblia tem muitos livros. Naquele tempo não tinha o Novo Testamento, mas com o Novo Testamento são 82 livros. Bíblia em grego significa bíblo, né? Que significa livro. E, portanto, eu não tenho condições de te explicar enquanto você se sustenta num pé só. O rapaz, então, intrépido, como os jovens são, saiu dali e foi procurar o Rabino Hillel, que nós também conhecemos todos das histórias contadas, pelos fatos contados pelo nosso festejado irmão X, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e que tem ligações profundas com o nosso Brasil. Mas o rapaz procurou o Rabino Hillel e propôs a mesma coisa para ele: Rabino, se o senhor me explicar a Bíblia num período que compreenda eu ficar de pé, me sustentando apenas num pé, se o senhor conseguir resumir por esse período, eu passarei a estudar então a sua religião. O Rabino Hillel então virou-se para ele e falou: meu amigo, ponha-se em postura. O rapaz então, surpreso, levantou um dos pés e, ao colocar-se se sustentando em apenas um pé, o Rabino Hillel disse o seguinte: ame. E silenciou. O rapaz então perguntou para ele: mas Rabino, é só isso? O Rabino Hillel então respondeu a ele: sim, é só isso. Mas e todos aqueles livros que existem na Bíblia, que a tornam um livro grandioso? Eu falei: meu amigo, tudo o demais, tudo aquilo que consta a mais na Bíblia, era para poder explicar a sua essência, que é o amor. Então, se você aprender a amar, os demais ensinos e demais fatos que estão na Bíblia existem simplesmente para ratificar e explicar o sentimento do amor. Então, meus irmãos, essa história
curiosa, é exatamente para nos mostrar que Jesus veio até a Terra para nos trazer, como nós sabemos, a revelação do amor. Mas acontece que, para que nós pudéssemos compreender o amor que ele nos quis ensinar, o amor divino por nós, o amor que ele, o Cristo, Filho de Deus, nutria por toda a humanidade e nutre até hoje, ainda muito aumentado depois de tantos séculos, ele, para poder nos ensinar isso, ele precisava de uma ferramenta. Ele precisava explicar à humanidade uma verdade. Ele precisava explicar à humanidade uma lei divina, que é exatamente a vida futura. A lei de progresso. O fato de todos nós precisarmos de muitas vidas para podermos melhorar, progredir, e que nossa existência não poderia se resumir apenas a uma existência efêmera, constituída dessa nossa experiência da carne. Então essa foi a razão pela qual ele responde a Pôncio Pilatos e a Herodes que meu reino não é desse mundo. E de fato, hoje nós compreendemos por que o Cristo, segundo o evangelista João, respondeu a Pilatos e a Herodes dessa forma. Porque sem a vida futura, não haveria nenhuma razão para nós aceitarmos a maior parte dos ensinamentos morais constantes das religiões, nem mesmo o cristianismo, nem mesmo a doutrina espírita. Sem a perfeita noção do que seja a vida futura, como nós aceitarmos o amor e a justiça de Deus? É por isso que Jesus jamais falaria do amor divino, do amor que devemos uns aos outros, sem mostrar os fundamentos da sobrevivência da alma depois da morte do próprio corpo. E ele próprio fez questão de demonstrar isso quando proporcionou à humanidade a mais alegre, a mais feliz notícia que a humanidade já teve em todos os tempos. Nós vamos compreender, meus irmãos, na medida que nós evoluirmos, o que eu estou aqui a dizer, que não sou eu que digo, mas aquilo que nós encontramos nas obras que explicam a grandeza do Cristo, para nós, criaturas ainda tão atrasadas, tão impossibilitadas de compreendermos essa grandeza nos moldes que essa grandeza se reveste. Mas foi a mais bela notícia que a humanidade já teve, que foi exatamente a notícia do triunfo de Jesus sobre a morte. A sua sobrevivência após a morte. E essa notícia que nos foi dada por Maria de Magdala, por uma mulher abençoada e bondosa, que se converteu por não resistir àquele amor que Jesus lhe ensinou, né, e exemplificou. Ela então vai dar ao mundo, inicialmente na figura dos discípulos e dos seguidores mais próximos de Jesus, a notícia de que Jesus triunfara e que voltara do seu reino para continuar nos ajudando e amparando a todos nós. Além disso, meus irmãos, em diversos momentos, Jesus ratifica esse que é um dos eixos, ou talvez o eixo principal dos seus ensinos, para poder explicar, inclusive, a grande revelação que ele nos traz, que é a revelação do amor, que está sobre o eixo fundamental, que é o eixo da sobrevivência da vida, da multiplicidade das existências, do nosso triunfo, do nosso espírito sobre a morte. E o mestre, ele fez questão de ensinar isso a seus discípulos, lá no fenômeno da transfiguração, né, quando Elias se transfigura em João Batista. Ele fez questão de dizer a seus discípulos que eles jamais poderiam se esquecer, quando ele pergunta a Pedro quem ele achava quem Pedro achava que ele era, e ele responde então de maneira muito clara, né? Pedro, sob o influxo do Espírito Santo, dos espíritos evoluídos, mediunicamente, vamos dizer assim, iluminado, que ele era Jesus, o Filho do Deus vivo, né? Então,
Jesus fez questão de ensinar também, segundo o próprio evangelista João, aos doutores da lei. E conforme João nos relata, ele, estando a sós com Nicodemos, explicou a Nicodemos que ninguém poderia ver o reino de Deus se não nascesse de novo. Está em João, no capítulo 3, versículos 1 a 12. Então, meus caríssimos irmãos, minhas caríssimas irmãs, nesse capítulo de número 2, que nós estamos a estudar nessa noite, nós observamos que Kardec coloca como último item, né, por última lição, um ensinamento que nos trouxe uma nossa irmã, na verdade uma mensagem com muitos ensinamentos, que nos trouxe o espírito de uma irmã que aqui na Terra foi uma rainha da corte francesa. E Kardec não fez por acaso a colocação, né, dessa mensagem aqui nesse capítulo. Como não é uma mensagem longa, eu vou ler aqui para vocês, meus irmãos, para nós recordarmos o que o espírito dessa que foi uma rainha aqui na corte francesa nos fala a respeito de uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pôde compreender a verdade dessas palavras de nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo? O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu o não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Mas que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra. Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Ó Jesus, tu disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se os houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar acesso a esta. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo Homem. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Uma rainha de França, cidade de Havre, no ano de 1863. Então, meus prezados irmãos, nós vimos aqui por essa belíssima lição, né, que a nossa irmã, que foi uma rainha da terra, é interessante que, há uns dias atrás, nós estudamos os infortúnios ocultos. O belíssimo exemplo daquela nobre europeia, né, que espalhava a beneficência e a caridade por onde passava aqui na terra, mesmo estando na prova do poder e na prova da riqueza. Pois bem, essa nossa irmã descobriu que mesmo que ela tenha sido rainha, mas que no mundo espiritual só existe um espírito que verdadeiramente reina de forma superior. Só existe um espírito que realmente possui a verdadeira realeza moral,
que possui realmente a verdadeira realeza intelectual, que possui o verdadeiro poder. O que a rainha nos quis dizer é que realmente quem governa o nosso planeta é o nosso Senhor Jesus Cristo. E apenas Ele, não mais ninguém. É por isso que a sua noção de realeza no mundo espiritual foi completamente diferente daquela que ela imaginava aqui no tênue, no fugidio, no rapidíssimo e fugaz passagem, na rapidíssima e fugaz passagem aqui na Terra. E isso, meus irmãos, é importante para a nossa compreensão no atual estágio em que todos nós nos encontramos em nossas vidas. Muitos irmãos nossos aqui na Terra tendem a analisar a figura e as situações que cercam Jesus de uma maneira, a partir de uma ótica muito humana, a partir de uma visão meramente humana. Mas se esquecem, meus irmãos, ou desconhecem, ou infelizmente às vezes até menosprezam, que Jesus possui acima de tudo uma natureza espiritual que precisa ser compreendida, que precisa ser aceita, que precisa ser amada, que precisa ser admirada e, acima de tudo, respeitada por todos nós, criaturas terrestres. É por isso que Jesus, quando recebe a pergunta de Pôncio Pilatos, se ele era rei, é por isso que ele responde, evidentemente, sem que Herodes e Pôncio Pilatos fizessem a menor ideia naquele tempo da resposta que Jesus lhes deu. Tu dizes, meu irmão, que eu sou rei, mas na verdade, meu reino não é daqui. Meu reino não é ainda neste mundo. Então, meus irmãos, isso está descrito de João 18, capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. E vale a pena nós fazermos a leitura, sobretudo na Bíblia, no Evangelho, porque ali é um suceder de situações que ocorrem até Jesus ser levado à figura das autoridades máximas da época, que, embora não vendo culpa alguma na figura do Cristo, nas atitudes do Cristo, mas infelizmente se omitiram e permitiram que a humanidade cometesse o maior crime que a humanidade já cometera em toda a sua existência. Nenhum crime vai superar o crime que nós cometemos com nosso Senhor Jesus Cristo, o governador do nosso orbe, aquele ser superior que há bilhões de anos atrás, seguindo orientações divinas, ajudou a plasmar e arquitetou os fundamentos da existência do nosso planeta. E nós lhe devolvemos com a cruz esse amor todo que ele nutre por nós, fazendo com que ele se apagasse do ponto de vista de suas resplandecências espirituais, descendo das regiões que nós sequer imaginamos como sejam, para poder vir aqui até nós, pisar no nosso chão, ter que se submeter à nossa ignorância, ao nosso atraso, para nos ajudar. Talvez hoje nós não consigamos compreender na exata medida, ou se em alguma medida, esse gesto do Cristo, que ao longo de séculos que se sucederam no concerto civilizatório do nosso planeta, jamais deixou a humanidade sem milhares e milhares de enviados seus aqui junto de nós. Mas ele veio pessoalmente. Ele fez questão de vir pessoalmente. E é por isso que os grandes líderes se inspiram na figura do Cristo, junto com seus comandados aqui na Terra, nas mais diversas situações da vida, se mostrando como aqueles que vão à frente e não apenas mandam ir. Os verdadeiros líderes são aqueles que dão as mãos aos seus comandados e procuram ajudá-los, mostrando a eles o caminho a seguir a partir dos seus próprios passos, demonstrando que eles sabem como dar esses passos certos, corretos, afirmativos, na direção certa, e não apenas dizendo como esses passos deveriam ser dados.
submetendo as dificuldades da caminhada junto com seus liderados, submetendo-se às dificuldades da jornada sem se omitir e buscando sempre estender as mãos quando alguém tropeça ou se perde desavisadamente. Então, meus queridos irmãos, Kardec nos mostra que existem diversos aspectos espirituais e morais nos ensinos de Jesus que não podem ser desconhecidos por nós, sob pena de fazermos uma interpretação até infantil de dos ensinamentos do Cristo, daquilo que ele nos mostrou, e uma interpretação superficial dos postulados grandiosos que ali se encontram. Por exemplo, nós lembramos aqui o Sermão da Montanha. Sem termos noção de vida futura, meus irmãos, como entender o Sermão da Montanha? Como entender bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os brandos, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os misericordiosos? Como entender isso? Quase ninguém entendeu isso no tempo de Jesus, a não ser os seus discípulos e os seus seguidores mais próximos. Mas como as criaturas orgulhosas poderiam entender de maneira clara no mundo em que os orgulhosos, os violentos, os poderosos é que tem vez, é que obtêm a fortuna, é que se dão bem? Como que nós vamos compreender o Sermão da Montanha de uma forma que não seja piegas ou que não seja até ingênua, sem compreendermos essas bem-aventuranças sob um prisma muito maior, extrapolando uma visão diminuta que se resume dentro de uma vida física, que às vezes nem se dá ao cômputo de muitos anos, que às vezes se encerra nos inícios de uma infância, ou nem se inicia. Como entender os desígnios divinos, estabelecendo sucessos tão diferentes para os irmãos aqui da Terra? Crianças que não podem caminhar logo ao nascer, ou enxergar logo ao nascer. Irmãos que lutam contra doenças uma existência toda. Irmãos que nascem em situações de extrema dificuldade e pobreza, às vezes em países que sequer têm a possibilidade de ter a liberdade. Mulheres que não são respeitadas. Como compreender tudo isso olhando para um mundo de tantas distorções e diferenças? Como compreender nações tão ricas? Como compreender nações tão poderosas? Como entender no hemisfério norte uma grande parte da população morrendo por excesso de comida? Em alguns países, de alguns continentes, tantas e tantas crianças perecendo por inanição. Meus irmãos, só o conhecimento da vida futura, da multiplicidade das encarnações, das multimilenárias experiências de cada espírito que está envolvido na criação divina, recebendo e colhendo aquilo que semearam de bom ou de ruim. Como compreender as causas das nossas aflições se não voltarmos aos nossos olhos no passado? Como compreendermos os insucessos e as tristezas da vida, bem vividas e bem suportadas, as dores e os desafios, vencidos à custa de suor e de lágrimas, se não mirarmos os nossos olhares para as vidas que virão, para o mundo espiritual que nos aguarda, cheio de recompensas para aqueles que souberam viver, que souberam amar, que compreenderam o ensino de Jesus a partir do amor. É por isso que Jesus ensinou, no momento tão crucial da sua vida, que todas as criaturas certamente teriam uma tendência de se desesperarem diante de um julgamento tão ignominioso, tão cruel, tão covarde. Mas Jesus aproveitou mais uma vez para dar uma lição, não para Herodes ou Pilatos, mas para dar uma lição para o mundo, dizendo: meus filhos, eu estou sendo crucificado aqui porque meu reino não é desse mundo.
E a primeira armadilha, meus irmãos, voltando os nossos olhares para os tempos que passam, nesses tempos que estamos, a primeira armadilha que nós iniciamos na doutrina espírita ou iniciamos nos estudos do Evangelho é começarmos a achar que nós somos do tamanho de Jesus. É querermos medir o Cristo utilizando a régua que nós medimos a nós mesmos. É imaginarmos que Jesus tem o nosso tamanho, que Jesus tem as nossas fraquezas e que tem a inteligência igual a nossa. Mas, depois de tanto tempo, Euler, na doutrina espírita, é necessário ficar dizendo isso? É sim. Tem muitos irmãos que acham que podem ver o Cristo, se não com o olhar da mais profunda admiração, do mais profundo amor, da mais profunda gratidão e da mais profunda emoção. Tem criaturas que tratam Cristo como se fosse assim um irmão qualquer. Uma criatura quase comum. Uma figura histórica. Por isso, meus irmãos, é que nós temos que ter esse cuidado. Porque é não darmos contas da grandeza desse espírito superior que governa o nosso planeta. E é por essa razão que, para compreendermos Jesus e o amor que ele nos ensinou, é fundamental que nós compreendamos a existência, a realidade da vida futura. E é evidente, meus irmãos, minhas irmãs, que o materialismo não nos ajuda nisso. O materialismo não nos levará a essa compreensão. Não levará a humanidade, não é uma previsão que eu estou fazendo, não. Ele não tem levado a humanidade à compreensão de Jesus simplesmente porque ele nega a possibilidade da vida futura. E negando a possibilidade da vida futura, ele transforma as próprias pessoas que dizem seguir as religiões em pessoas que acendem uma vela para os prazeres de ordem material. E frequentam as igrejas, frequentam os templos, frequentam os centros espíritas, mas só frequentam. Porque, embora até reconheçam a noção de vida futura, mas o materialismo está tão arraigado, está tão incrustado, tão colado no âmago de suas vidas, de seus espíritos, de suas individualidades, que eles não conseguem compreender o amor de Jesus, e não compreendendo o amor de Jesus, como é que nós vamos exercitá-lo? Como que nós vamos amar o nosso próximo se nós não imaginamos que não existe nada além dos nossos próprios interesses materiais, dos interesses que nos cercam apenas nessa existência? Se nós não imaginarmos que vai acontecer muita coisa depois da nossa vida física, nós daremos sequências, e dentro de uma ordem natural das coisas, essa sequência será invariavelmente a sequência da vida que nós tivemos aqui, quando encarnados. Como que nós vamos compreender a necessidade de que nós precisamos melhorar? Não há consequências. Quando não há consequências, nós entramos no vale tudo. Por isso, meus irmãos, é preciso entender que a vida futura explica o amor de Deus, explica a justiça de Deus e explica a misericórdia de Deus. E foi dentro dessas circunstâncias que o nosso inesquecível Bezerra de Menezes, quando se encontrava ao final de uma reunião na Federação Espírita Brasileira, um pouquinho antes de... Assim que ele terminou a sua preleção e um pouquinho antes de começar a sua prece final, ele foi abordado por um grande amigo seu, materialista, que resolveu desafiá-lo, informando que, na realidade, desafiar a doutrina espírita através dele, Bezerra de Menezes, informando que a mediunidade, portanto, a existência do mundo espiritual eram simplesmente, ou seriam simplesmente uma fraude, e que ele tinha muitas provas e muitas testemunhas para levar, para demonstrar
a inexpugnabilidade, né, do materialismo frente ao espiritismo. Nós vamos ler a resposta que o Dr. Bezerra de Menezes deu a esse irmão e com ela nós terminamos a nossa participação dessa noite. Conta-se que Dr. Adolfo Bezerra de Menezes orientava no Rio de Janeiro uma reunião de estudos espíritas com a palavra livre para todos os circunstantes, quando após os comentários diversos, perguntou se mais alguém desejava expressar-se nos temas da noite. Foi então que, renovado materialista, seu amigo pessoal lhe dirigiu veemente provocação. Bezerra, continuo ateu, e não somente por meus colegas, mas também por mim, venho convidá-lo a debate público, a fim de provarmos a inexpugnabilidade do materialismo contra as pretensões do espiritismo. E previno a você que o materialismo já levantou extensa lista de médiuns fraudulentos, de chamados sensitivos que reconheceram os seus próprios enganos e desertaram das fileiras espíritas, dos que largaram em tempo o suposto desenvolvimento das forças psíquicas e fizeram declarações quanto às mentiras piedosas de que se viram envoltos, dos ilusionistas que operam em nome de poderes imaginários da mente. E com essa relação apresentaremos outro rol de nomes que o materialismo já reuniu, os nomes dos experimentadores que demonstraram a inexistência da comunicação com os mortos, dos sábios que não puderam verificar as factícias ocorrências da mediunidade, ou seja, as aparentes ocorrências, as falsas ocorrências da mediunidade, dos observadores desencantados de qualquer testemunho da sobrevivência e dos estudiosos ludibriados por vasta súcia, ou seja, por vasto bando de espertalhões. Esperamos que você e os espíritas aceitem o repto, ou seja, o desafio. Bezerra concentrou-se em prece alguns instantes e em seguida respondeu, aliando energia e brandura. Aceitamos o desafio. Mas tragam também ao debate aqueles que o materialismo tenha soerguido moralmente no mundo, os malfeitores que ele tenha regenerado para a dignidade humana, os infelizes aos quais haja devolvido o ânimo de viver, os doentes da alma que tenha arrebatado as fronteiras da loucura, as vítimas de tentações escabrosas que haja restituído a paz do coração, as mulheres infortunadas que terá arrancado ao desequilíbrio, os irmãos desditosos de quem a morte roubou os entes mais caros, a cujo sentimento enregelado na dor terá estendido o calor da esperança, as viúvas e os órfãos cujas energias o materialismo terá escorado para não desfalecerem de saudade ante as cinzas do túmulo, os caluniados aos quais terá ensinado o perdão das afrontas, os que foram prejudicados por atos de selvageria social mascarados de legalidade, a quem haverá proporcionado sustentação para que esqueçam os ultrajes recebidos, os acusados injustamente, de cujo espírito rebelado terá subtraído o fel da revolta, substituindo-o pelo bálsamo da tolerância, os companheiros da humanidade que vieram do berço cegos ou mutilados, enfermos ou paralíticos, aos quais terá tranquilizado com princípios de justiça para que aceitem pacificamente o quinhão de lágrimas que o mundo lhes reservou. Os pais incompreendidos a quem deu força e compreensão para abençoarem os filhos ingratos e os filhos abandonados por aqueles mesmos que lhes deram a existência, aos quais auxiliou para continuarem honrando e amando os pais insensíveis que os atiraram em desprezo e desvalimento, os tristes que haja imunizado contra o suicídio, os que foram perseguidos sem causa aparente, cujo pranto terá enxugado nas longas noites de solidão e vigília, afastando-os da vingança e da criminalidade, os caídos de todas as procedências, a cujo martírio tem ofertado apoio para que se levantem. Nesse ponto da resposta, o velho lidador fez uma pausa, limpou as lágrimas que lhe deslizavam no rosto e terminou. Ah, meu amigo,
Se vocês puderem trazer um só dos desventurados do mundo, a quem o materialismo terá dado socorro moral para que se liberte do cipoal do sofrimento, nós, os espíritas, aceitaremos o repto. Profundo silêncio caiu na pequena assembleia. E porque o autor da proposição baixasse a cabeça, Bezerra, em prece comovente, agradeceu a Deus as bênçãos da fé e encerrou a sessão. Meus irmãos, com essa página belíssima, resultante da experiência realista do nosso querido Bezerra de Menezes, narrada na pena poética do nosso querido irmão X e psicografado pelo venerando Francisco Cândido Xavier, nós encerramos o nosso estudo dessa noite, agradecendo aos irmãos e às irmãs as bênçãos da oitiva, porque vocês nos oferecem essa oportunidade de estudarmos juntos aqui com todos vocês. Pedindo a Jesus que abençoe todos vocês que estão em casa, que Jesus ampare a vida de todos vocês, de seus familiares, e que ampare também a vida dos nossos irmãos de Belo Horizonte e de resto de todo o Brasil. Que Iléu, o nosso querido diretor espiritual de nossa pátria, possa continuar pedindo ao nosso Senhor que continue acreditando no coração do mundo e na pátria do Evangelho. Não nos deixemos levar pelo pessimismo, nem pelo sentimento de derrota ante as arremetidas do mal. A gritaria dos maus, a ressonância que as notícias relacionadas aos maus feitos ainda encontram na mídia terrestre, não poderá ser fator de desânimo para nós espíritas cristãos. Meu reino não é deste mundo. Lembremos disso, meus irmãos, e continuemos insistindo firmemente na fé que doura os nossos corações e os nossos espíritos. Que Jesus nos abençoe. E eu termino a reunião dessa noite com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas faltas, livrai-nos do mal, pois que vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória para todos sempre, que assim seja. E em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amados benfeitores espirituais, nós estamos encerrando os nossos estudos evangélicos dessa noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Fiquem em paz, meus irmãos.